Boa noite a todos. O assunto que nós trabalhamos na última aula foi basicamente passagem de procedimentos, chamada, execução, construção de procedimentos, que são aqueles pedaços ou blocos de código para separar as porções mais interessantes ou importantes de um contexto geral da aplicação que está sendo desenvolvida. Nós pudemos ver nos exemplos que nós trabalhamos na última aula que o código existente dentro de um procedimento ele acaba sendo exclusivo do mesmo. Então o que conterá dentro de cada um deles segue exatamente os mesmos padrões, ou parâmetros do bloco principal. Estrutura de seleção simples como if, else ou composta, são uma das coisas que podem estar embutidas dentro dos procedimentos. Então, por exemplo, procedimento para somar dois números. Existirão, obviamente, a solicitação lá, pedindo para que o usuário informe o número 1, informe o número 2, grava na variável A e na variável B, realiza a soma e imprime o resultado. Procedimento chamado subtração faz a solicitação dos números e a subtração dos números, como o nome já diz, e assim por diante. Então, normalmente, os procedimentos devem ter um nome. Vejam que eles são precedidos com o termo void, que é um termo, é uma palavra reservada da linguagem C, que identifica que aquela porção ela é uma porção denominada de procedimento. Este termo, apenas uma curiosidade, vocês podem consultar até o livro do Herbert Shield, Ser Completo e Total, e ele trata o seguinte, que procedimento na linguagem C ele não existe com o nome procedimento, porque é uma linguagem semi-estruturada. Procedimento com o nome, procedimento propriamente dito, ele só existe nas linguagens estruturadas, como é o caso da linguagem Pascal. As demais, elas tratam procedimentos como elementos que não tenham retorno, que é o caso das funções, como muitos já devem ter visto e se lembram aí de semestres anteriores. Mas se não se lembrar, não é problema, que a gente vai vir isso mais para frente. Nós vimos as questões das variáveis globais e locais, fizemos uma revisão, lembrando que é possível e viável eu ter, olhando basicamente o procedimento 1, que são as variáveis lá x e y, eu posso ter as mesmas variáveis definidas fora desse procedimento, ou seja, como sendo globais. Apenas uma revisão, tudo aquilo que está fora do procedimento, que é o chamado de variável global, todas as porções do código têm acesso. A gente trabalhou com o procedimento sem passar de parâmetro. Mas o que é o parâmetro? É o elemento que vem dentro de parênteses, ou seja, após o nome do procedimento, é um padrão. Então, se eu tenho esse procedimento criado desta forma, eu estou sabendo o seguinte, que é um procedimento que não tem parâmetro. Ou seja, elementos adicionais, dados adicionais. Com o parâmetro, o que acontece? É idêntico à definição do procedimento sem parâmetro. O funcionamento é igual, a chamada é igual, a criação do seu nome, a definição é idêntica. A diferença está que ele vai exigir a passagem de dados. Olha um minuto. Ele vai exigir que nós informemos dados adicionais, que são os chamados parâmetros, ou então argumentos, como também é outro nome. Mas o que ele é? É uma variável definida dentro dos parênteses, no cabeçalho do procedimento, usada localmente. Então ela passa a ser uma variável local, exclusiva daquele elemento. Posso ter vários procedimentos de nomes diferentes com variáveis do mesmo nome, ou seja, parâmetros de mesmo nome. Então eles são usados literalmente, a gente poupa o uso de variáveis globais. Poupar não significa eliminar 100%, porque muitas vezes são necessários o uso, e vai depender muito aí das aplicações dos programas que nós desenvolvemos, mas basicamente ele poupa. Então se eu pegar e pegar um exemplo, que também estava disponível para vocês ali no material, vocês pegarem os exemplos lá que foram trabalhados na aula passada, automaticamente o que nós temos podemos eliminar as variáveis globais para a passagem das informações. A gente já vai ver daqui a pouquinho. Então nós teríamos o seguinte, o mesmo cabeçalho, void, nome do procedimento, dentro de parênteses nós temos lá o tipo de dado e parâmetro. Aqui segue exatamente a mesma definição de variável. Int x
significa que eu vou ter um parâmetro denominado de x do tipo inteiro, se porventura nós tivéssemos. O que acontece? Na chamada do procedimento eu sou obrigado a passar o valor. Diferente de uma variável global, onde a passagem de valor ela é automática, porque ele faz parte do escopo geral do programa, como a gente pode ver aqui nesse slide. Então, se eu atribuo um valor a N1 e dentro do código do procedimento 1 eu utilizo o valor da variável N1, eu tenho acesso direto a ela, não preciso passar dizendo, olha, N1 tem o valor 1, 2, 3. Isso aí é automático e instantâneo. Com a passagem de parâmetro, eu sou obrigado a dizer, eu tenho a variável de nome x e o valor dela é este. Então, poupando, como está escrito ali na linha anterior, o uso das variáveis globais. Mas como que isso funciona lá na prática? Então, se nós olharmos assim, esse exemplo, nós temos o seguinte, ó. Eu tenho dois parâmetros denominados de x e y para esse procedimento chamado de procede. O que vai acontecer? Quando eu executar a chamada lá no main desse procedimento, no main ou em outro procedimento, eu posso ter esse exemplo que vai trabalhar mais para frente, procedimento chamando outro, mas olhando especificamente esse exemplo aqui, olha o bloco main, duas variáveis A e B com o valor 0. Quando eu chamo a execução do procedimento denominado procede, conforme está ali no slide, passando os valores A e B, automaticamente seria como se eu informasse 0 e 0. Ele vai receber os valores. Internamente, o que o programa faz? Aí fica aquela confusão básica que grande parte dos alunos eles acabam se perdendo. Mas o procedimento, esse cara chamado procede, ele não pede uma variável x e y? Pede. Só que por que eu estou passando A e B ali na chamada dele? Porque a passagem, o nome que vai ser dado não interessa. A definição do procedimento é uma coisa. Criei e defini com o nome ABC e o nome XYZ. São duas variáveis. Essa é a definição dele. A passagem seria, em linhas gerais, como se nós tivéssemos X recebe A e Y recebe B. Um detalhe que tem que ficar muito claro. Se eu defino o procedimento com passagem de parâmetro, primeira regra, eu sou obrigado a, na chamada, passar um valor para ele. Um valor compatível ao tipo de dado. Primeiro ponto. Segundo, se eu crio uma quantidade crio, por exemplo, 3 parâmetros no cabeçalho do procedimento ou na sua definição, eu sou obrigado a, na chamada do procedimento, informar 3 valores. Não posso formar um só. Ah, mas eu não tenho o valor dos outros 2. Vai ter que informar um valor zerado, um valor padrão, nulo ou qualquer outro, mas vai ter que informar 3 dados. Exemplo básico. A funçãozinha printf, o que ela faz? Imprime uma mensagem, imprime alguma coisa na tela. Ela depende de um argumento, que vem dentro de aspas. Ponto. Você vai ter uma mensagem apropriada dentro, meu texto é este, ou Hello World com os exemplos mais clássicos, não interessa. O que tem que ter é abrir e fechar aspas. Você vai estar digitando alguma coisa dentro dessas aspas, é um outro problema. Mas você obriga a ter uma string lá dentro. Certo? É uma funçãozinha básica. Depende de um parâmetro. Se eu pegar e usar o caso do scanf. O scanf tem quantos argumentos ou parâmetros? 2. O tipo de dado, %d, %f, %c, %s, primeiro parâmetro. Segundo, o valor ou variável. Então é um outro caso. São 2 parâmetros, eu sou obrigado a informar esses 2. Eu não posso deixar um deles de informar. Ok? Na prática a gente vai ver outras coisas ali. Então, em outras palavras, o que nós temos? A construção, em termos do que vai aqui dentro do código desse procedimento, segue as mesmas regras de não ter parâmetro. Esse é o primeiro ponto. A diferença está que agora eu consigo utilizar dentro desse código os valores informados para x e y. Então eu posso, por exemplo, x mais y, imprimir o resultado de x mais y aqui dentro desse procedimento. Obviamente que desde que exista o valor e que ele tenha sido chamado e que seja um valor válido.
ok? Então essa é a diferença básica entre você passar ou não parâmetro. Quando que eu uso um, quando que eu não uso, quando que eu uso o outro? Aí depende, são formas diferentes de programar. Eu posso deixar todos os procedimentos sem passagem de parâmetro e usar só variáveis globais. Ou optar por fazer com a passagem, que eu tenho um controle maior do dado e eu sei exatamente o que está sendo passado, e aí sim eu consigo gerenciar melhor e achar os erros de uma forma mais fácil. Tá? Porém, eu tenho que ter um cuidado maior na hora da chamada, conforme está exemplificado aí no slide. Ok? Aí daqui a pouco a gente vê com exemplos aí mais apropriados, a gente já vai para... Mas no caso nós estamos passando parâmetro, mas só procedimento, né? Não tem o retorno ainda. Não tem o retorno, tá? Tem que ficar claro, o procedimento é aquele que, uma vez chamado, ele direciona a execução para a parte onde encontra o procedimento, realiza as instruções que existam lá dentro, if, else ou não, atribuições, leitura, armazenamento de valores e variáveis, e todo o trabalho vai ser aqui dentro. Então não devolve valor nenhum, que é o caso das funções, ou seja, return em procedimento, no caso o void, eu já estou dizendo, o void não tem retorno. Okay. Lá é uma variável x ou variável y, né? Mas se ali embaixo fosse float, por exemplo, e em cima fosse inteiro? Vai dar na verdade ele vai fazer a atribuição, mas vai dar um erro, porque ele vai trucar, ele vai cortar o valor. Normalmente o que acontece problema, se eu tenho um tipo de dado definido no cabeçalho, int, e eu estou passando um valor do tipo float, a tendência de dar um erro pelo computador é muito grande. Dá um erro no cálculo, ele não vai retornar um erro de impossível atribuição de valor, porque número é número. Mas quando você grava um valor, é só fazer um exemplo. Cria uma variável float e no scanf coloque %d ao invés de %f. Ele já vai se confundir, porque quando o compilador vai criar um espaço da memória, vai reservar um espaço da memória para um ponto flutuante, ele tem uma organização, ele tem um formato. Seria como se você definisse, por exemplo, uma área quadrada para armazenar um círculo. Seria mais ou menos isso. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir encaixar. Tá? Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. Tipo das variáveis que são informadas como parâmetros, eles devem ser idênticos. Definir o inteiro, a passagem é inteira. Definir o float, tem que ser float também. Daí vem aquela história, né? Por default o pessoal usa float, nem sempre, tem que tomar um cuidado com isso também, porque usa mais recurso. Claro que hoje em dia isso torna-se irrelevante pela capacidade que os computadores têm, mas é sempre bom uma regra de programação. O tipo a ser usado tem que ser compatível com o que você quer. O que você vai fazer? Fatorial de um número, que é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, então por que você vai colocar como float? Você não vai ter número decimal. Se o número não tem casas depois da vírgula, defina como inteiro e ponto. Ok? Agora vai começar a ficar mais interessante aí a disciplina. Que até agora foi melzinho na chupeta, como diz, né? If else, passa valor, passar parâmetro, chama o procedimento. Agora foi chuchuzinho. Agora a gente passa para um novo estágio na disciplina, que é estrutura de repetição. A estrutura de repetição ela tem uma série de problemas, né, que a gente tem que, como diz, prestar muita atenção para evitar problemas cada vez maiores. Se perder o fio da meada no começo, né, é diferente de você fazer a se, né, o if x igual a 1, então faz isso, se não faz aquilo. A laço de repetição tem, né, uma sequência bem complicada. Então o que a gente vai estar falando hoje? Estrutura de repetição com teste no início. E daí a gente vai integrar mais para frente os procedimentos com sem passagem de parâmetro que a gente comentou agora há pouco. Tá? Bom, começando do começo, trata-se de uma repetição. Se eu pegar lá o que está escrito no dicionário, ele tem duas linhas gerais, o que é repetir e o que é repetição, que são muito similares. Que um vem depois do outro, né? Está dentro do outro, é um verbo e uma ação. Bem, o que nós temos lá? Dizer ou fazer de novo. Então a ideia de repetir é interagir até que esteja completada determinada ação. Então eu vou falar novamente, não entendi o conteúdo, então eu vou repetir até que seja esgotado
e até que o conhecimento seja assimilado. Né? Vou subir uma escada, vou repetir o meu procedimento de um pé após o outro até subir todos os degraus. Então são ações que nós executamos para conclusão na íntegra de uma determinada atividade. Então, ó, redizer, reprisar as mesmas histórias, tornar a fazer, recomeçar. Então, nós temos que tomar cuidado com o que está escrito ali, ó, recomeço. Então, a repetição tem isso, ó, recomeço uma situação, recomeço uma nova ideia. Ó, ato ou efeito de repetir, revisão da matéria já dada em aula, é isso. Normalmente a gente faz isso, a gente revisa, né? Início da aula, revisa o que foi dado na aula anterior, assim por diante. Eu repito os conceitos gerais do que foi feito anteriormente. O que acontece quando a gente fica pressionando uma tecla aí no teclado? Na letra A, por exemplo, lá está o Word aberto, fico pressionando a letra A e não solto. Vai ficar indefinidamente, enquanto você não solta a letra A, não vai ficar imprimindo A no texto? Vai. Assim como qualquer outra tecla que você venha pressionar. Isso é uma repetição. Então o que o computador entende? Tem alguma coisa pressionando o teclado. Ele faz a leitura e faz a conversão dizendo, pressionou uma tecla. Qual é? Tecla A, então eu tenho que imprimir ali na tela. Ele já soltou? Já parou de pressionar? Não. Então novamente mais um A. Parou? Mais um A e assim por diante. Isso é indefinido até a hora que seja interrompido pelo próprio usuário. Essa é a ideia da digitação, né? Uma tecla após a outra, até que todo o texto seja processado. Pressionou uma tecla, ele vai refazer ou vai realizar aquele comando. Posso partir para o capítulo seguinte sem ter concluído o anterior? Até posso, né? Tem gente que faz isso, vai lá no final do livro lá e quer entender, né, o livro inteiro. Né? Daí começa a surgir alguns personagens da própria história, né, e não sabe por que foi. É mais ou menos você assistir o final do filme. Mais ou menos a mesma coisa. Você pode chegar no final do filme? Até pode. Né? Mas você não vai entender por que aquela pessoa estava com aquele material naquele momento, por que ele recebeu aquele dinheiro. Então, vai ficar sem sentido. Então, não dá para passar para a próxima. Então, é necessário você repetir página após página, uma após a outra, até que aquela fase, capítulo 1, seja concluída. Então, na nossa cabeça, nós temos o seguinte: eu já terminei esse primeiro capítulo? Não. Então, eu vou folhando as outras páginas. Não terminei, folha a próxima e assim por diante até concluir e ter uma noção geral. Seria como se vocês fizessem assim, uma avaliação capítulo a capítulo. Então, vocês não leram o livro na íntegra. E garanto que muitos já fizeram isso. Leu Malemar, como diz o Caipira, né, o livro e vou fazer o teste, né, vou fazer a prova. Chegou na prova, não lembrava quem que era o personagem principal, quem que era o protagonista e quem não era, não sabia quais eram os nomes daqueles que eram essenciais, qual era a linha geral do capítulo 1, se perde, não é verdade? Ou outro exemplo, vou pegar a programação. O indivíduo não domina o if, não sabe o if-else. Vai se embananar quando chegar na estrutura de repetição, porque usa muito o if-else. Não domina declaração de variáveis. Como é que vai programar o restante do trabalho? Não domina estrutura de repetição. Não vai conseguir trabalhar com vetores, que vai ser mais assuntos lá para frente, vetores e matrizes que são mais complexos ainda. Então não adianta querer chegar de trás para frente. Não adianta eu querer, por primeira aula, mostrar para vocês, vamos falar sobre vetor. O pessoal vai dizer, meu Deus, o que é isso? Não vai conseguir entender. Então tem que fazer gradativo. Tá? Então, uma situação para dar sentido às coisas. Outra ideia, estou mostrando ideias de repetição. A gente podemos combinar que isso é uma verdade? Repetição. Estou mostrando todas as etapas que a gente faz até atingir um determinado nível na nossa vida, na nossa cultura, no nosso conhecimento. Então, para eu tocar o instrumento, o que eu preciso fazer? Primeiro dia de aula, né, acabei de pegar o violão, já vou conseguir tocar, né, Sweet Child O' Mine, fazer o solo da música. Com certeza, né? Com certeza. Mal sei pegar no violão, nem sei o nome cada corda tem uma nota. Ah, tem isso aqui. Né? Então não vai conseguir tocar, obviamente. Tá? Então tem que fazer o quê? Repetir os passos, aprender as notas, tudo isso passo a passo. Dominei a primeira etapa,
passo para a segunda, não dominei, continuo, até que eu consiga vencer aquela etapa inicial. Estamos combinados com isso? Sim? Isso que a gente faz na nossa vida. Então, basicamente, o que faz? Se eu não sei fazer algo, eu tenho que treinar, aprender e refazer até partir para a próxima etapa. Eu não posso pular etapas. Eu não consigo, enquanto eu ficar travado naquela ação. Seria assim, o chefe de vocês do trabalho dá uma atividade e você só vai embora na hora que você concluir. Você pode dizer concluir em gaveta, porque é para ser amanhã, 7 horas da noite, você tem que entregar. Não pode ir embora, senão não vai dar tempo para você chegar. A empresa só abre às 7 horas da manhã. Aqui tem um complicador. Então você tem que concluir aquela etapa porque você vai ser exigido lá para frente. Tá? Você só passa para o próximo. Então, em um movimento repetitivo, não é possível passar para a próxima sem ter concluído o anterior. Isso é um resumo geral. Eu não consigo passar para o próximo. Eu fico num ciclo. Eu fico naquele ciclo vicioso até a conclusão. Não concluir, eu não posso. Seria como se nós ficássemos bloqueados dentro de uma bolha. Tá? É necessário fazer do início ao fim sem pular os passos. Okay? Então não dá para interromper, até dá, mas você não vai conseguir chegar num cálculo ou numa ação finalizada com sequência. Outro caso ali bem simples, ó, de uma sequência de passos bem definido, o origami. Eu coloquei o exemplo, até vai ser bom, né? Vai estar filmado ali, vai estar no material, quem quiser fazer depois o coelhinho, já que vai perder Páscoa, né? Dá para aproveitar também. Eu posso pegar a folha do papel e já chegar naquele resultado final ali? Não vai dar, é impossível. Eu acho o seguinte, chegar naquele resultado que está ali. Até pode sair um coelho meio monstro, de qualquer jeito. Né? Dobrei de qualquer jeito, virou duas orelhas ali, né? Até dá. Mas ficar com este formato, conforme está ali no passo a passo, não é passo a passo. Então, eu não consigo sair da etapa 1 e chegar na última, que é a 11ª, com sucesso, como se eu tivesse... Estou lá na entrada do bloco, eu quero subir ao 4º andar. Então não existe, né? Eu pisquei hoje, já estou no 4º andar. Então tá, tem que passo a passo subir degrau a degrau. Okay? Então eu vou realizando as etapas e eu só posso passar por um outro origami. Eu quero fazer um conjunto de coelhinhos daquele ali. Eu não posso fazer todos de uma vez só. Impossível. Então tem que fazer um. Repito para fazer o segundo, repito para fazer o terceiro, repito para fazer um quarto e assim por diante. Então alguns causos aí do nosso dia a dia. Até aí tudo bem? Então está combinado. É preciso repetir algumas ações para poder passar para uma próxima. Eu só consigo fazer o segundo com ele se eu terminar o primeiro. Terceiro se eu terminar o primeiro e o segundo. Uma etapa depende da outra. Olha aí alguns casos. Ó. Eu tenho para cursar... Preciso cursar a disciplina até ser aprovado. Tenho que fazer isso, é uma obrigatoriedade. A universidade não vai deixar, bom, reprovei essa disciplina, mas tudo bem, a gente releva, pode passar para a próxima aí, tranquilo, né, no tempo certo, todo mundo vai se formar. Esse é o tempo ideal para o acadêmico. Para a universidade tem um caso chamado responsabilidade. Foi aprovada a disciplina? Ok, está no histórico, aprovado. Não foi, cursa de novo. E vai cursar até aprender e até ser aprovado, por nota e frequência, regra básica que qualquer instituição tem. Seja a nota seja conceito, não importa, mas vai ter que fazer a disciplina, vai ter que passar pela disciplina. Ó, não é possível concluir o curso sem ter feito estágio, então você vai realizar a atividade de estágio e pode entrar sair por qualquer motivo, não conseguir concluir, né? Me dei mal nas disciplinas, então tem que interromper o estágio, entra no próximo, mas só vai poder ter o diploma se concluir o estágio. Essa é uma regra básica. Ó, vou usar o notebook até acabar a bateria, o que muitos fazem. O pessoal não tem tantas tomadas aí disponíveis, enquanto eu tiver a bateria eu vou usando. Tem bateria eu vou usar, a hora que acabar, já que estiver pitando eu baixo a tampa, desligo, ou corro o mais rápido possível até chegar a uma tomada, até achar uma tomada. Certo? E chega lá o plug não dá certo, né? Ainda para ajudar. Normal, né? Olha lá, vamos jogar futebol até cansar ou até ficar escuro, uma outra regra básica.
Então, a regra básica, tem duas ainda. Né? Tem duas condições ali. Ou uma condição climática ou de tempo, né? Ou a situação de cansaço, uma questão pessoal. Então são duas situações, só para mostrar que também são casos possíveis. Está escuro? Não, estou cansado também não. Uma coisa ou outra, se acontecer, a gente para. Preciso terminar esse relatório independente da hora que for. Aquela história que eu comentei anteriormente, eu não vou sair da empresa enquanto não concluir. Eu preciso, porque amanhã eu vou ter que apresentar. E normalmente é assim, no afogadilho, às pressas e tem que ser rápido. É necessário aplicar todas as fórmulas para concluir o cálculo com exatidão. Não adianta querer dar nó. Acho que não vai dar nada, né? Não usar aquele reagente ali para fazer, né, esse composto químico. Ou deixar de fora, né, que vai dar da mesma. O objetivo é ficar a cor azul. Beleza, coloca uma anilina, fica azul. Mas você não misturou todos os compostos que deveria na ordem que tem. Outra coisa, a ordem. Ordem é idêntico à programação. É aquilo que eu mostrei lá na primeira aula, receita de bolo. Fazer uma receita. Posso inverter a ordem dos ingredientes? Até posso. Pode ser que vire uma receita meio macabra, medonha, e não funcione, né? Não fique com o gosto apropriado. Mas vai dar. A questão é sequência de passos bem definido. Passo no primeiro, depois no segundo, misturo o terceiro ingrediente e assim por diante. Então não dá fazer aquilo ali. Para a gente concluir essa primeira etapa, a primeira fase, que tem algumas atividades para serem consideradas concluídas dependem de situações intermediárias serem satisfeitas. Concluiu o relatório? Não. Então eu continuo fazendo. Já concluí? Eu pego o segundo passo. Tem uma pilha. O coordenador de curso está lá com um monte de requerimentos. Ele não pode deixar passando de lado o requerimento sem analisar na íntegra. Analisou o primeiro, eu pego o segundo. Então, enquanto eu não terminar a análise do primeiro, eu não passo para o segundo. Eu não posso fazer análise em paralelo. Vai ser uma salada, né, para entender. Então, eu só passo para o próximo se eu concluir o anterior. Tá? Então, eu elimino uma disciplina somente quando aprovado. Olha, preciso percorrer muitos quilômetros até chegar naquela cidade. Então, já chegou? Já chegou? Não. Não chegou, então vou andando. Continuo. O veículo funciona até acabar o combustível. São questões básicas do dia a dia, só para a gente entender o que são movimentos repetitivos. Olá, das atividades que a gente listou ali, todas formam um ciclo. Todas. Todas. Tem combustível? O carro continua andando. Acabou, é uma condição de parada. Acabou o combustível, parou. Parou de funcionar. Não continua mais. Então é importante notar que somente posso dizer que uma atividade foi concluída se todos os passos foram executados. Todos, incessantemente. Eu já vou mostrar isso aí para vocês entenderem. Então é uma instrução. Vamos pensar assim, qual que é a tarefa? Analisar os 10 requerimentos que o coordenador recebeu. Somente eu tenho a etapa análise de requerimentos concluída, pensando nisso no processo, quando analisar todos. Enquanto não concluir a análise de todos, não posso dizer que ela foi concluída com sucesso. Então somente passo uma etapa sem concluir a anterior e vou repetir isso aí 300 vezes e não me importo de repetir isso quantas vezes forem necessárias. Então, de uma forma geral, um laço, como é conhecido também, vocês podem encontrar muitos livros de algoritmos ou até mesmo da linguagem C ou estrutura de repetição, com teste no início. Tem dois tipos, com teste no início simples, com teste no início e incremento, com teste no final. Todos eles são tipos de repetição, a gente vai mostrar cada uma delas ali, cada uma delas em aulas separadas. Então nós temos, enquanto essa expressão de teste existir, faça essas 3 instruções que estão ali dentro. Terminou a instrução 1, passo para 2, terminou 2, passo para 3. Volta lá para cima, a expressão de teste ainda não foi satisfeita? Não, então eu faço de novo as 3 instruções e assim eu faço o chamado ciclo, como a gente pode ver no próximo slide. Então o que tem ali para nós? Então as instruções somente serão executadas se o teste for verdadeiro. Então tem uma expressão qualquer, não importa qual seja, e eu verifico o seguinte, testo se é verdade.
esta expressão que está aqui dentro é verdadeira? Sim, é verdadeira. Então eu faço a instrução 1, 2 e 3. Volto lá para cima e testo mais uma vez. E esse teste ele é feito indefinidamente? Não, até a hora que essa expressão teste tornar-se falsa e ele vai lá para o final e passa para o que tiver para baixo, se é que existam novas instruções. Então, vamos analisar o seguinte: enquanto eu não pressionar a tecla S para sair do programa, vai ficar executando o que tem para ser executado. Ok? Enquanto eu não digitar o número 5, ele vai fazendo os cálculos de outros números randômicos que forem sorteados, aleatórios. Tá? Então, quando executar a última instrução, chamada instrução 3, realiza o teste novamente. Vai lá para cima e vê. É verdadeiro? Continua sendo verdadeira essa expressão de teste? Continua, faz de novo. Mais uma vez. E assim, tantas quantas forem necessárias. O bom é que todo mundo está prestando atenção. Aí fico mais aliviado porque, né, na hora da prova todo mundo vai saber. Ótimo. Então, se não for, interrompe, acaba e vamos para frente. Em programação, de que forma fica? Em linha geral, fica o que está escrito ali. O teste, imaginemos o seguinte caso, ali, hipotético. Eu tenho uma variável x e uma variável y. Uma variável x com valor 3 e uma variável y com valor 0. Hipoteticamente. Tá? Elas foram atribuídas dessa forma e construídas dessa forma. Então o teste é assim, ó, enquanto o x for maior ou igual ao número 1. Ou enquanto internamente, que você tem que entender, é como se fosse um if. Ele tem um if interno, ele testa se isso for verdadeiro. Isso é verdadeiro? Sim. Então, se é verdadeiro, automaticamente eu posso executar aquilo ali dentro. Se for falso, vamos imaginar que o x seja 0. Ele vai lá, x é maior ou igual a 1? Não, então ele nem vai. Ele vai ignorar o comando que está ali dentro. X é menos 1. Ele vem aqui, x menos 1. Imagine que esse valor de x é digitado pelo usuário. Então o usuário informou o valor menos 1, veio para cá. X é menos 1, ele é maior ou igual a 1? Não. Ignora, vem para baixo. Vai depois do fim, se existirem outros comandos. Tá? Então ele realiza o teste inicial. X é maior ou igual a 1? Sim. Eu faço o quê? Diminuo 1 e incremento 1 em y. Caso não seja, ele sai da execução e interrompe. Então, qual que vai ser o valor de y no final das contas? Sabendo que o valor de x é 3y0, eu vou ter x iterações aqui. Né? Porque se eu olhar o x é 3, é maior do que 1. Vem aqui, reduz x em menos 1, fica 2. Volta lá para cima. 2 ainda é maior ou igual a 1. Decrementa. Ainda será maior ou igual a 1. Qual pode ser o valor de y no final? Na verdade eu fiz um ajuste. O valor de y na verdade é 3. Então eu só mudei ele se ele mudar o slide anterior. Tá? O y valendo 1, naquele caso o valor de y é 3. No caso anterior ali o valor de y é 3. Falha minha. Porque o y valendo 0, o que vai acontecer? Y recebe 0 mais 1 é 1. Primeira iteração. O x ficou quanto? 2. Vai lá para cima. Volta ainda. 2 ainda é maior ou igual. Aqui ficou 1 e aqui ficou 2. Porque ele estava 1 da iteração inicial, fica 2. Volta lá. O x está 1, certo? É igual a 1 ou maior? É. Diminui, ficou com 0 e o 2 passou a ser 3. Então ele fez 3 vezes a iteração aqui. Volta indo lá para cima. Então enquanto ele faz os testes, ele constantemente faz o teste. Constantemente ele volta lá para cima. O que tem que tomar muito cuidado com o estudo de repetição? Critério de parada. Até que hora que ele vai executar isso? Indefinidamente? Até que momento? Quando que eu falo assim, pare de executar agora? Então você tem que entender que esta expressão aqui é chamada também expressão de controle para dizer quando que eu interrompo a execução desse treco. Então aí vai depender muito do programa que você está desenvolvendo. Muitas vezes está claro. Um outro caso aqui, né?
do x3 o y1, aí ele fazendo passo a passo. No primeiro passo vai subir para 2 o y, no segundo vai para 3 e no último fica 4, aí no caso mudando ali o valor das variáveis. O que tem que ser entendido? Que o enquanto sempre valida. Sempre valida. O enquanto nada mais é do que um monte de if dentro dele. E ele sempre vai avaliar. E claro, executa o que está aqui dentro se a condição anterior for satisfeita. Na linguagem C, o enquanto é dado por aquele comando ali chamado de while. O while, expressão de teste, ou também chamada de condição de parada, igual que estava anterior. Então o while, expressão de teste, abriu chaves, instrução 1, 2, 3, 4, 5, fechou chaves. O número de instruções varia de acordo com o comando que você quer que execute. Eu quero, por exemplo, que imprima na tela os 10 primeiros números. Ou o usuário digita, informe quantos números que você quer que imprima na tela. Ou digita 20, vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 20. Então ele vai executar esse enquanto, imprimindo os valores, até chegar à apresentação de todos os valores que ele julga interessante serem impressos na tela. Os 20 primeiros números de 0 a 19 ou de 1 a 20, como queira. Então, conforme só repetindo, se a expressão de teste ou de controle for verdadeira, o corpo do laço é executado uma vez. E ela avalia novamente. Então, eu vou voltar 2 slides, que é isso aqui, ó. Chegou no enquanto, avaliou. É verdadeiro essa expressão? É verdadeira. Executa uma vez e volta lá. Testa mais uma vez. É verdadeiro? Sim. Executa as instruções que estão ali 1 e 2 e volta para o teste de novo. É verdadeiro? Continua verdadeiro e assim fica naquele ciclo até que a condição seja falsa para ele interromper. Pode ser que, eu já comentei isso anteriormente, pode ser que essa condição de falsidade ou de interrupção nunca exista, quando o controle não foi bem executado. Isso é comum. Ele fica aquela história do loop infinito. Vai ficar executando indefinidamente o laço. E aí é uma falha na variável de controle. A gente já vai chegar nessa história aí. Então o ciclo é repetido até que a expressão se torne falsa. Enquanto não estiver falsa a expressão de controle, ele vai executar. Por isso que às vezes acontece de fazer várias vezes indefinidamente e nunca parar a execução. Então ele vai passar para a linha seguinte, é o laço. No caso, é falso, não vai entrar aqui, vai vir para baixo, fora do chave fechada ali, existindo ou não comandos. Sempre. Então um exemplo aí prático aí que a gente pode até fazer agora aí no Code Blocks é assim, ó. Ele vai imprimir os números de 1 a 10. Por que ele vai fazer? Eu tenho uma variável chamada de conta, do tipo inteiro, que recebe o valor 0. E ele vai lá, enquanto conta for menor do que 10, ele vai imprimir os valores aqui. Notem que ele está incrementando antes da impressão. Então, já na primeira iteração, quando ele entrar, ó, conta é 0. 0 é menor do que 10? Então já na primeira ele já incrementou, já passou a ser 1. Então ele vai imprimir 1. Conta igual a 1. Volta lá, 1 é menor do que 10, incrementa para 2, vai ficar conta 2. Volta aqui, 2 é menor do que 10, incrementa aí mais 1 e assim por diante. Até ele imprimir, essa gente terminou. Vamos fazer esse exemplo aí, abram o Code Blocks, só como teste. E a gente vai ter uma série de exercícios aí para estar realizando agora. Professor, esse conta mais massa vai com por 1, né? Se fosse incrementar 2, tem que colocar o número. Se for incrementar 2, tem que colocar o número. Conta recebe conta mais 2. Vamos lá. Só que antes de chegar aquele conta, olha só um exemplo bem simples aqui, ó. Um exemplo bem simples aí de imprimir a mensagem Hello World, que é aquela básica que vem ali no Code Block quando a gente cria um programa, né? Então note o que ele vai fazer. Eu tenho uma variável chamada de i, cujo valor inicial é 0, e eu vou realizar esse comando até o i
ser igual a 5. Então ele vai imprimir essa mensagem o número de vezes que eu indicar. Notem que a variável de controle I++, que incrementa o valor de em uma unidade, ela está bem definida aqui. Se porventura eu retirar esse comando, o que vai acontecer? Ele vai imprimir essa mensagem indefinidamente. Por quê? Por que ele vai imprimir indefinidamente a mensagem se eu comentar ali a linha? Não vai. Porque ele nunca vai chegar em 5 o valor. Ele vai ficar sempre em 0, conforme originalmente está. Então, fazendo ali o teste, tá ali, ó, as mensagens, as 5 mensagens conforme nós havíamos prometido. Tá? Então é um exemplo. Se porventura eu comentar, e aí chama-se o loop infinito ou loop eterno, e compilar, olha o que vai acontecer, vai ficar imprimindo ali indefinidamente, vai ficar piscando ali no Word ali no final, porque ele está imprimindo tantas coisas. Se a gente colocasse o contador para mostrar qual é o valor de I na frente, a gente vai conseguir entender melhor quantas vezes essa mensagem já foi impressa. Aí, vou fazer isso só como teste. Ó. Eu tenho que interromper ali, ou imprimir Na verdade aqui eu tenho que fazer uma outra variável para poder saber. Alguns perguntam, mas por que você colocou essa variável x e não pode colocar o i? Porque senão não vai ser infinito. Porque o i é a minha condição de parada. O i é menor que 5, eu imprimo a mensagem. Se ele não for, né, se ele for maior, eu interrompo. Tá? Então eu coloco aqui o valor de x para que eu saiba, né, o que está sendo impresso. Quantas vezes ele executou só para ver a indefinido, né? Quantas vezes lá, olha lá. Que maravilha, olha. Certo? Até ele esgotar. Então, é um controle que coloquei esse exemplo só para de propósito, para vocês entenderem o seguinte. Não esqueçam de avaliar. Às vezes o programa não está funcionando direito, está imprimindo muita coisa, está fazendo mais do que deveria. Variável de controle dentro do while, ela é relevante, importante, necessária. Não posso esquecer de fazer. Nesse caso, o x não é controle, o x é um número qualquer, é uma variável adicional. O controle está no que está dentro do parênteses. O que a gente tem que sempre avaliar é a expressão de parada estará dentro do parênteses. Ok? Não, já vou postar. Então, continuando aí o nosso estudo, olha lá, vamos colocar esse código que não está sendo projetado, obviamente. Vamos colocar esse código que está ali num programa qualquer. Tá? Então, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali no Hello World. A diferença básica é, ele vai imprimir o valor da variável conta. Então, nós temos a variável conta. Então, deixa eu voltar ali para o code blocks. Então, variável conta. Conta menor 10, conforme está lá. Incremento a variável conta. E imprimo. Conta igual ao valor da variável conta. Ok? Igual tá ali. E no final eu dou um print. Terminou, né? Ok? Igual que está no slide ali. Então, se nós executarmos, beleza? Colocou aí um som, um /B, bem legal. Muito bem, descobriu aí a magia do /B.
Olha lá. Então, o que vai acontecer? Enquanto a variável não for satisfeita, enquanto a variável conta não for 10, vamos colocar assim, para que ela for 10, ela não executa mais. Não for 10, ou quanto a variável conta for menor que 10, ele vai incrementar e imprimir o resultado, conforme a mensagem está ali. E podia ser igual ao que eu fiz anteriormente, lá daquela mensagem hello, né? Mesma coisa. Aqui podia ter uma conta mirabolante, né? Acessa um conteúdo dentro de um arquivo, texto, faz a leitura, captura o dado que está lá, armazena em outro lugar. O GTI posso estar exibindo um menu, por exemplo, de opções, e faço a validação seguinte, ó. Enquanto o indivíduo não digitar uma determinada informação, ele vai mostrando o menu para mim. Isso é muito comum também, né? Eu tenho um menu de ações a ser executado. Cada ação direciona a execução de um procedimento, ok? Enquanto não digitar a opção sair, que é a opção 10, enquanto eu digitar 10, vai exibir o menu e vai executando as operações. Continuando lá. Aqui nós podemos fazer ainda outra situação, ó. Ele imprimir os números 1 a 10 do conta e colocar o total acumulado. Veja o que vai acontecer nesse caso. Vocês vão acrescentar, se eu mudar do exemplo que você já tem aí montado, vocês vão acrescentar a variável total, recebendo o valor 0, e isso aqui é chamado total acumulado. A variável total recebe ela mesma, mais o valor de conta. E ele vai imprimir no final, ó, o valor de conta da variável e o valor da variável total. A cada iteração, a cada impressão ele faz isso. Pergunta básica aí. Se eu recortar esse printf aqui e colocar fora dessa chave, colocar para o lado de fora, o que ele vai imprimir? Quantas vezes será impresso o printf? Vai imprimir só o resultado final. Vai imprimir só o que ele fez no final. Então ele vai executar a iteração ali incrementando conta mais, acumulando o valor total, e no final ele imprime uma única mensagem dizendo o valor do resultado que calculou. Ok? Diferente aqui, ele vai fazer faz o A1. Para vocês entenderem que na hora como a execução é muito rápida, o que acontece é, ele executa o primeiro, imprime na tela, volta a execução. Então já está impresso o primeiro na tela, volta a execução, imprime o segundo, executa, imprime o terceiro. Para que vocês vejam isso de uma forma mais clara, a execução passo a passo, experimente colocar logo abaixo do printf aqui um get, para ele esperar uma tecla ser pressionada para passar para a próxima iteração. Se vocês verem, ele executou primeiro, parou, pressionou Enter, ele vai continuar a execução, vai testar novamente, pressionou Enter, vai testar. Então experimente colocar logo abaixo do printf ali um get para vocês verem a execução realmente passo a passo. Porque quando a gente executa, o que eu quero dizer é assim, ó, quando a gente pega, simplesmente vem aqui e manda rodar, ele já exibe o resultado inteiro, né? Fechado. O que eu quero não, eu quero imprimir é passo a passo. Então vamos acrescentar aqui um get. O get é aquele comandinho, né, aquela função que espera uma tecla ser pressionada para daí passar para o próximo lá. Enquanto eu não executar, enquanto eu não pressionar uma tecla qualquer, ele não passa, ele fica parado ali. Qual foi o último que ele executou? Não quer dizer que ele travou. Ele está esperando uma tecla pressionar. E essa é a função do get. Até ele chegar no último. Ok?
ok? Chegou no último, veja, imprimiu. Ele ainda não fez o teste. Como que eu sei que ele não fez o teste? Não apareceu o termo. Porque não apareceu a mensagem terminou, que está ali mostrada, né, para vocês. Ó. Então ele ainda está no que? Então ele fez o incremento, conforme manda o figurino. Ele incrementou o valor de conta, imprimiu conta igual 10, mas ele não chegou lá, ele está esperando, ele está o get ainda a ser pressionado. Ele não chegou a fazer o teste. Conta ainda está verdadeiro, né? Conta ainda é menor do que 10. Na hora que eu pressionar a outra tecla, que ele faz o teste, aí sim ele vai para a mensagem terminou, ele fica mais claro e visível aí. Então é só isso que eu comentei, ó, a diferença de colocar ali, só preciso ler a execução passo a passo, nada mesmo. A diferença é que aqui com esse total sendo acumulado, os valores são outros, né? Então ele vai pegar lá o primeiro, vai ser 1, o próximo vai ser 1 mais 2, vai dar 3, então o valor de total fica 3, o próximo vai ser 3 mais 3, vai dar 6, então vai ficar 1, 3, 6 e o resto dos valores. Chegaram para fazer o teste lá? Então os 3 primeiros é 1, 3 e 6, daí o restante é o valor 6 mais 4 vai dar 10, porque é o incremento. Conta não para de ser incrementada. Então quando conta é 1 e o total é 0, o valor do total passa a ser 1. Então o total acumulou, eu tenho na variável total agora o valor 1. Conta estava 1, passou a ser 2. Total é 1 mais 2 passa a ser 3. E assim vai acumulando indefinidamente até chegar no final ali da conta. Que é esse caso aqui, ó. Então tem o total como valor 0. Total recebe ele mesmo, mais a variável conta. Lá que olha, 1, 3, 6, 10 e aí vai os demais, porque ele está acumulando os valores, notando que conta ele imprime de 1 a 10 e o total vai acumulando o valor do conta mais ele mesmo, o anterior, com o valor de conta, e é só fazer a conferência dos valores para ver que vai dar isso mesmo. Tudo bem? Então volto a repetir. O enquanto somente é interrompido a execução das instruções que estão ali dentro, quando ele tornar-se falso a expressão de teste. Enquanto ela for verdadeira, ele vai executando o que está lá dentro. Beleza? Quando que o while ele é indicado? Quando que ele é apropriado? Quando o teste deve ser feito no início. Então, para executar aquela instrução que eu preparei dentro do início e fim, dentro do abre e fecha chaves, para ele executar eu tenho que fazer o teste inicialmente, é o caso. Somente incremento conta se ela for menor, se não for, passo para baixo e continuo. Já recebeu a mensagem que terminou, não precisou continuar na execução. Tá? Então ela tem que ser feita antes daquele bloco. Então ele não pode ser executado primeiro, não posso incrementar antes de fazer o teste. Eu tenho que testar para daí incrementar. Tá? Essa é a grande diferença. Se nós pegarmos já aproveitando o gancho, né, do que a gente vai ver lá para frente, que é a estrutura de repetição com teste no fim, ele executa e daí ele testa. O nome já disse, com teste no final, ele vai passar por todas as instruções executando e daí ele valida para ver se ele executa de novo. Ou enquanto, ou seja, o while, ele testa no início. Posso executar, passo até a última instrução e tento de novo. O comando que faz o teste no final, ele executa tudo e daí ele testa para ver se ele pode executar a próxima iteração. Então, em outras palavras, que eu já vou adiantar para vocês. O while
Eu posso afirmar que o while executa pelo menos uma vez? Sempre? Não, porque ele testa primeiro. É verdade, se ele já for falso, já nem entra. Então, na condição que nós tínhamos ali no exemplo anterior, se porventura a variável conta fosse 100, testou, não entrou. Então, é falso dizer que o while executa sempre pelo menos uma vez só. Como a estrutura de repetição acontece no final, é verdadeiro dizer que ela executa pelo menos uma vez. Porque ela primeiro executa todas as instruções e depois no final ela faz o teste e vê se pode executar uma segunda, terceira, quarta, quinta vez. Certo? Já mostrei para vocês ali o contador infinito, então sempre vai ser, o teste sempre é executado, ele sempre valida para ver se pode executar para ver se ele executa uma primeira, uma segunda, uma terceira iteração. Então ele sempre precisa ter o controle para parada da execução. Por isso que é tão importante verificar se o critério de parada está sendo obedecido. Se ele não for obedecido, lascou tudo. Daí. Então, o contador infinito sem incremento já mostrei para vocês. Não incrementou, ele vai ficar indefinidamente similar ao caso aqui conta, né? Se eu pegar e colocar aqui estou comentando ali a variável conta e estou mandando executar. Por exemplo, não vai mudar nenhum valor e vai ficar indefinidamente ali sendo executado. Ok? Então aí alguns exercícios aí para vocês, tá? Primeiro deles, lá, primeiro caso, pedir o número ao usuário e apresentar os resultados da tabuada. Vou apresentar lá 1 vezes 1 igual ao valor, 1 vezes 2, o usuário digita um número, supondo que seja o número 1. Então vai digitar um número qualquer, não importa o valor, né? E vai apresentar o resultado da tabuada. Segundo, eles vão solicitar 2 valores para o usuário e vão exibir os números que existem no intervalo. O usuário digitou 1 e 10, ele vai exibir 2, 3, 4 até o 9. E o terceiro, novamente solicitar 2 valores e apresentando os pares que existem no intervalo. Lembrando que quando que eu sei que o número é par, quando o resto da divisão é 0. Para calcular o resto da divisão em C, é o comando porcento. Número porcento outro número, eu tenho o valor, número porcento 2 no caso, eu tenho o resto da divisão por 2 para saber se ele é par. Se for 0, é par, se não for 0, não é par. Ok? Então são esses 3 aí bem simples e tem outros ali no próximo slide que vocês podem ver lá no material. Então, vai lá. Vamos lá, em 5 minutos eu vou fazer o primeiro aí. Você reinstalou o protocolo? Cara, estava dando esse erro. Estava com teste. Eu instalei isso duas pontos. Aí deu o mesmo erro. Então vamos lá. Vou criar um novo projeto aqui. O que nós vamos precisar para criar o programa da tabuada? Primeiro, o nome está dizendo lá, né? Pedir o número usuário. Então nós vamos armazenar um número nessa variável. Então nós vamos solicitar que o usuário informe esse número.
Ok? Gravou o número. O que nós vamos ter que fazer? A tabuada que vai ser impressa, ela tem que mostrar assim, ó. Número vezes 1 igual ao resultado. Daí nós vamos imprimir mais um outro valor lá, número vezes 2 igual ao resultado do número vezes 2. E assim por diante. Certo? Então a tabuada, quando a gente pensa no exercício, o que é a tabuada é a multiplicação do número informado de 1 até 10. Então nós vamos precisar ter uma estrutura de repetição que faça o teste de um valor até ele, certo? Menor ou igual a 10. Então nós criamos uma variável aqui chamada contador, que recebe 1, porque ele vai ser o que? O número vezes o contador. Então é o número 3, por exemplo. 3 vezes 1, incremento contador. 3 vezes 2, incremento contador. 3 vezes 3 e assim por diante. Então nós fazemos a impressão do valor número vezes o outro número igual ao resultado. Entendido? Aqui vai o número, o contador e o resultado da multiplicação. Então nós teríamos número, contador e número vezes contador. Entendido? Conta básica, poderia ter uma variável resultado que receberia o valor do cálculo. Nós já vimos isso várias vezes que não é necessário. E eu faço a variável contador incrementando em 1. Então o que ele vai pegar? Na primeira iteração, o contador é 1, ele vai executar até o valor 10. Então ele vai lá, coloco ali dentro do while que ficou faltando a condição de parada, contador menor igual a 10. Eu tenho que fazer ele executar de 1 a 10. Então é 1, ele vai imprimir o número vezes 1 igual ao resultado, incremento contador passa a ser 2, passa a ser 3 depois, até chegar no valor 10 e imprimir pela última vez. Então, testar ver se vai dar certo, né? Aí ficou uma belezinha, né? Faltou uns barra N aí, joia. Vai lá. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 10. Usou só o zero que você seleciona para Poderia ter colocado 0. Né? Ficaria de 0 a 10. Aí nós inicializaríamos a variável contador com o valor 0 aqui. Apenas um detalhe. Então vai dar na mesma forma 3, por exemplo. E ele faz lá, o 3 vezes 0 ou 3 vezes 10, que era aquilo que eu queria. Então, o que a gente tem que anotar neste exemplo? As duas variáveis que são necessárias. A variável 1, que é a variável número, indica o número que o usuário quer fazer o cálculo da tabuada. E a variável 2, contador, que vai controlar a execução do laço. É a condição de parada, é a execução de teste. Eu vou verificar se o contador ele já foi satisfeito, se aquela condição ali é falsa ou não. Ok? Vou fazer o número 2 bem rápido.
E daí o 3 aí fica de brinde para vocês, porque a gente já fez o exemplo do par, o ímpar. É só vocês ajustarem aí pro exemplo. O que nós temos ali? No caso, tipo, colocar o contador incrementado antes ou depois, nesse exemplo não faz diferença nenhuma. Naquele exemplo ele faz, por quê? Porque daí, se eu colocar antes, o que vai acontecer é, ele vai imprimir, vamos fazer um teste. Ó. É que na hora ele vai interromper em 10, né? A diferença é que ele não vai fazer o primeiro caso, né? O 3 vezes 0 aqui nesse caso já era. Tá? Então vamos fazer o teste só para você entender. Se colocar 2, olha lá. 2 vezes 1 e vai ultrapassar para 11. Ah, ele foi para mais. Ok? Ele foi para mais 1. Por quê? Porque o incremento foi antes. Então como ele faz o teste, 10. Tá? Por que ele chegou no 11? Porque ele vai chegar em 10, incrementa para 11 e faz a conta do número vezes 11. Tá? Outro exemplo é pedir dois números. Então, o número 1 e o número 2. Tá? Então, forma o primeiro número. Informa o segundo número. Leu as variáveis número 1 e número 2. E aqui, nesse caso, nós poderemos dispensar a variável contador. Por quê? Porque eu tenho que exibir os números que existam entre o intervalo de dois números. 2, não está sendo feito teste para saber quem que é maior e quem que é menor. Nós vamos imaginar e supor que o usuário vai digitar o intervalo sempre o primeiro número menor que o segundo. Então ele vai digitar lá 2 e 5 e vai ter que exibir os valores que existam no intervalo. Então o que a gente pode fazer aqui? Qual vai ser a condição de parada? Enquanto o número 1 for menor do que o número 2. Certo? Enquanto ele for menor, eu quero o intervalo dele. Então o que eu vou imprimir aqui? Eu vou imprimir o valor do número 1. E vou incrementar o número 1. Então, nesse caso aqui, nós pegamos o primeiro número, segundo número, o usuário vai digitar os dois valores que a gente quer. E a condição de parada para essa situação é... Então, vamos imaginar, só para encerrar, o usuário digitou os números lá 1 e 5. 1 é menor do que 5, vai imprimir o valor do número 1 e incrementa em um elemento. Nesse caso, como eu quero o intervalo, eu posso me dar ao luxo de inverter o incremento, ou seja, incremento primeiro, porque eu não quero exibir o valor 1. Nesse caso, nós olharmos, o número 1 é 1, ele vai imprimir 1 e incrementa para 2. Não, eu quero que ele faça o intervalo, então é necessário que a gente acabe incrementando o valor antes. Um é menor do que 5, vai incrementar para 2 e imprime 2. 2 é menor que 5, incrementa para 3 e imprime. 3 é menor do que 5, incrementa para 4 e imprime. 5 é menor do que 5? Não, então... Poderia ter até um teste ali para evitar a impressão. Faça um teste ali para ver o que vai acontecer enquanto eu faço a chamada. Até aqui está entendido? Então, a aula da manhã vai ser repleta de exercícios. A começar pelo número 3 aí desse slide e os que existem ali no outro slide.